Querido Pai, nós te adoramos mais uma vez neste lugar. Mais uma vez nós reconhecemos que não existe, ó Senhor, nenhum outro melhor, estável, seguro e ungido como a casa do Senhor, como a presença do Senhor. E é por isso que estamos, através do sangue, em Tua presença gloriosa, Pai, para receber a graça, a maravilha do Senhor em nosso meio mais uma vez, Pai, suplicando que aceite nossos louvores, nossos cânticos de adoração e louvor, nossas ofertas, nossas orações, que tudo tenha subido como aroma suave ante as narinas santas do Senhor, e a resposta que nós ansiamos possa estar vindo, deslizando através da graça, através do grande amor do Senhor para cada um de nós. A resposta para cada necessidade, Pai, seja trazida pelo amor do Senhor, através do sangue de Jesus Cristo, que goteja ainda nesta noite sobre cada um de nós. Obrigado, Pai. Mais uma vez, fale conosco através da sua palavra e alimente nossa alma, nosso espírito, nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Tabernáculo Vitória, aqui em Vitória do Espírito Santo. Boa noite, Belo Horizonte, que está conectado conosco via internet e ao vivo, aqui nos acompanhando, e muitos outros através da internet que estão ao vivo, participando e adorando a Deus juntamente conosco aqui na capital do Espírito Santo, em Vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Nós estamos estudando o Apocalipse, na realidade, uma exposição dos 7 selos, e domingo passado nós fomos interrompidos pelo Espírito do Senhor para trazer algo um pouco diferente, mas hoje o mesmo Espírito nos traz de novo para a continuidade desse tema, uma exposição dos 7 selos, com o tópico dos 4 primeiros selos, onde estamos no assunto do anticristo, e hoje já é o 7º culto que nós estamos tendo com relação a este assunto, o anticristo. É o 7º culto, e com certeza, pelo que Deus tem posto no meu coração de ler e de lhes falar, vai ser impossível nós encerrarmos este assunto hoje, mas se Deus nos der vida, nós estaremos de regresso no próximo domingo para encerrá-lo. Estou lendo o capítulo 6 de Apocalipse, abertura dos primeiros 6 selos. Nós estamos lendo até o 4º selo, que é o versículo 8, que diz assim, o verso 1 do capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e eu vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o 2º selo, ouvi o 2º animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o 3º selo, ouvi dizer ao 3º animal,
vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Senhor, o mundo está cego quanto a estas Escrituras. O mundo religioso, político, social, não consegue enxergar estas coisas tão tremendas que nos mostram a proximidade da vinda do Senhor. E aqui estamos nós no encerramento desta era dos gentios, através de um profeta recebendo a revelação do Senhor. Os teus anjos vieram da eternidade naquele dia e revelaram ao profeta do Senhor estas coisas maravilhosas, que hoje nós podemos conhecer, discernir o tempo em que nós estamos vivendo, Pai. Enquanto o mundo social, político, religioso é enganado pelo anticristo, nós estamos sendo revelados pelo Cristo. Muito obrigado, Pai. Te adoramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Abra para nós estas Escrituras e fale conosco no profundo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, por favor. Deus abençoe aquelas pessoas que nos visitam, estão nos honrando com a sua presença para junto nós adorarmos o nosso Pai. E eu sempre tenho dito que se você é um filho de Deus, você não é visitante nesta casa, você está em sua própria casa, porque esta é a casa de Deus. E um filho não é visitante na sua casa, ele é morador, ele é residente, ele é parte daquela família. Por isso, sejam bem-vindos todos aqueles que têm vindo para adorar a esse Deus maravilhoso junto conosco, né? Nós temos uma mensagem profética, nós seguimos um mensageiro, profeta, e esse mensageiro é quem deixou para nós armazenado estes alimentos que nos ajudam a prosseguir nesta jornada. Eu sempre tenho sido grato a Deus por poder dizer que tenho um mensageiro profeta que sigo, porque é um privilégio muito grande, uma alegria muito grande poder dizer: estou seguindo um profeta de Deus. Alguém disse: vocês estão seguindo um homem, e quem não está? Qual ser humano não está seguindo um ser humano? Os católicos seguem o Papa, os batistas seguem seus teólogos, os assembleianos os seus, os pentecostais os seus, e nós seguimos um profeta do Senhor. São homens enviados de Deus. Em todas as eras a igreja seguiu homens enviados da parte de Deus, como disse a Bíblia, houve um homem enviado da parte de Deus, cujo nome era João. E eu digo para você, houve um homem enviado da parte de Deus, nesta era, cujo nome foi William Marion Branham, que nos trouxe a revelação da palavra, e nos fez abrir a Bíblia, ler a Bíblia sem medo, sem preocupação de chocar nossa doutrina com a Bíblia, de chocar nossa revelação com a Bíblia, porque
nossa revelação é a Bíblia. Nossa doutrina é a Bíblia. Aleluia! Nós seguimos as Escrituras Sagradas dentro da revelação da palavra. Esse espírito que nós estamos estudando, o espírito do anticristo, ele é tão sagaz, esperto, que é necessário que você tenha o espírito do discernimento, da sabedoria de Deus para poder identificá-lo. Nós vimos que o cavaleiro do primeiro selo, que os teólogos cristãos dizem ser a operação do Espírito Santo nas eras primitivas, o Espírito Santo revelou que não é verdade. É o anticristo, e mostrou que ele tinha arco, mas não tinha flecha, porque ele perdeu a sua flecha no Calvário, quando ele ferroou o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um fanfarrão, porque tem arco, mas não tem flecha, saiu vitorioso para vencer e conquistar os leigos, os laicos, a igreja, os membros. O que ele fez quando lançou a doutrina dos nicolaítas, que quer dizer conquistar os leigos, e ele o fez através dos seus ensinamentos falsos, até o ano 325, depois dos apóstolos, quando ele introduziu a organização religiosa no meio cristão, quando ele transformou a Roma pagã em, entre aspas, Roma cristã, quando Constantino, para enganar os cristãos, colocou a cruz sobre os seus cavalos, a sela dos seus cavalos, e mandou construir grandes igrejas com cruzes na torre das igrejas, para dizer que ele tinha se tornado um cristão, mas na verdade o que ele queria era o voto dos cristãos para ser o imperador de Roma. E assim ele conseguiu se eleger, enganando os cristãos de que ele era um cristão. E quando então a igreja estava dividida entre dois pensamentos, unitário e trinitário, de que Jesus Cristo era o próprio Deus manifestado em carne humana, e de que Jesus Cristo não era uma segunda pessoa de uma imaginária Santíssima Trindade, Constantino então introduziu o Estado, o governo, no meio do cristianismo, para solucionar o problema da divisão de credo entre os cristãos. E quando foi então introduzida no meio cristão através de Roma, através da igreja, da primeira igreja de Roma, que até então não era chamada de Igreja Católica Romana, mas era chamada de a primeira igreja de Roma, ela introduziu então esse dogma, que até hoje é adorado, e até hoje engana os cristãos de todo o mundo, chamado Santíssima Trindade. E os laicos, os leigos, eles são enganados pelo anticristo, porque não procuram saber o que significam estas coisas. Se você pegasse a tradução ou o significado desta doutrina ao pé da letra, ou no que Roma verdadeiramente queria trazer, ou que o anticristo queria trazer para o mundo cristão, você ia ver que isto é um dos maiores absurdos bíblicos já existente em toda a história de Deus na terra. Porque Trindade, a Santíssima Trindade, é traduzida como três pessoas distintas da Santíssima Trindade. Você sabe o que é distinto? Três pessoas distintas. E a doutrina de Roma foi que o Pai é Deus, e não é o Filho, e nem o Espírito Santo. De que o Filho é Deus, e não é o Pai, e nem o Espírito Santo. E que o Espírito Santo também é Deus, e não é o Pai, nem o Filho. E eles querem dizer que
1 mais 1 mais 1 é igual a 1. E não há cabimento para isto. E eles querem introduzir na mente das pessoas de que vão chegar no céu e ver 3. Ver o Pai no trono, o Filho à direita, e uma pomba voando por cima dos dois, simbolizando o Espírito Santo. Obrigado. Esta foi a doutrina que até hoje é chamada pela Igreja Católica Romana de a doutrina mãe. Isto quer dizer matriz. Isto quer dizer original do cristianismo. Não do Pentecostes, não do Senhor Jesus Cristo, mas do cristianismo de Roma. E é certo que, desde o princípio, o anticristo quis lançar dúvidas, porque dá-se a entender, parece que Jesus diz, orando ao Pai, ele diz, Pai, graças te dou, ou então o Filho orando ao Pai. João Batista viu o Espírito de Deus descer como em forma de pomba e pousar sobre ele, e uma voz que dizia, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer de habitar. Então, o diabo pegou estes pensamentos e diz, tem 3. Tem 3. E mesmo entre os apóstolos houve esta dúvida. Quando Jesus declarou para os seus discípulos, eu sou o caminho. E ele nunca disse, eu sou um caminho. Porque o Deus do Velho Testamento havia dito que ele era o caminho. Ele disse no singular, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Tomando para si todas as características, poderes e natureza do Jeová do Velho Testamento, do Deus dos profetas. Depois ele vem ainda e diz, ninguém vem a mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu por muito tempo escutei pregadores trazer João 14 e dizer, ninguém vai ao Pai, senão por Jesus, ele falou. Jesus nunca falou isto. Jesus nunca disse, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele diz, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e basta para nós. Esse interesse de Filipe foi exatamente por causa da expressão de Jesus, que ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa conjugação, ninguém vem, ou essa expressão, ninguém vem, significa algo presente, algo no lugar. Ele disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Então ele disse, eu sou esse caminho, eu sou esta verdade, eu sou esta vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Que coisa tremenda. A expressão do Senhor Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai, e a partir de agora vocês estão conhecendo o Pai e estão vendo o Pai.
Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Verso 8. Jesus respondeu: Filipe, o Pai está na glória, o Pai está no céu. Quando você for para o céu, Filipe, você vai ver o Pai. Porque é assim que ensina o catolicismo romano e o protestantismo. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem é que respondeu ali? Senhor, mostra-nos o Pai. Aí sai uma voz de trás de Jesus, ele olhando para Jesus, mas é a boca de Jesus abrindo e falando: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das obras. Estou lendo isto para você ver a sagacidade do anticristo, para começar com esta doutrina, o seu ministério na terra, introduzindo esse dogma da Santíssima Trindade para tirar a glória do Evangelho. Porque a glória do Evangelho, irmão, do Messias, é que ele é chamado Emanuel. A promessa do Messias, o diabo queria descaracterizar a promessa do Messias. Todos creem que Jesus é o Messias, eles chegam a cantar: Jesus é o Messias. Mas a promessa do Messias era bem clara, direta, explícita, sem margem de erro para quem lesse, para quem buscasse e pudesse interpretá-la. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E a tradução está embaixo: um Deus conosco. Não. Deus conosco. O próprio Deus na terra conosco. Disse ele ainda, o profeta Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso. Oh, todo mundo aceita. Conselheiro. Oh, todo mundo aceita. Deus forte. Oh, Jesus é um Deus forte. Mas agora, Pai da eternidade. Oh, agora ele já ocupou o lugar do Pai. Pai da eternidade, príncipe da paz.
Quando os apóstolos foram receber o Espírito Santo no Pentecostes, Pedro disse assim, o Espírito Santo em Pedro disse assim, pregando para eles, disse assim, olha, capítulo 2, verso 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor, Pai, Cristo, o Espírito Santo, Jesus, o Filho, Senhor, Jesus, Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós devemos ser batizados nele. Ele disse, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as no nome do Pai. Você tem que conhecer o nome do Pai, senão você não vai saber batizar. Se ele disse, batizar em nome do Pai, você tem que conhecer o nome do Pai. Êxodo capítulo 15, versículo 3. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. O nome do Filho não há necessidade, porque todos sabem que ele porás o nome de Jesus, o anjo disse para Maria. Mas, irmão, e do Espírito Santo? Você pode ler as cartas de Paulo, e você verá que Paulo chamava o Espírito Santo de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Cristo, esse foi o nome dado, a manifestação de Deus como Espírito Santo. Então, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Senhor, do Filho, Jesus, e do Espírito Santo, Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você ainda não é batizado. Você continua pagão, porque você apenas usou títulos. E Deus tem muitos títulos, Pai, Filho, Espírito Santo, Rosa de Saron, Lírio dos Vales, Estrela da Manhã, El Shaddai. O que se alimenta do seio, Adonai. São títulos de Deus. Mas Jesus disse, Pai, manifestei o teu nome aos homens. Aleluia! E o nome que ele manifestou foi Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o anticristo sabe disso. E por isso enganou as pessoas na primeira era, nas primeiras eras. Essa doutrina criada no ano 325 depois de Cristo foi dogmatizada no ano 391, sob o Papa São Damasus. E por causa dela, foi que milhões de cristãos foram mortos pelas cruzadas, pelos jesuítas, pela Igreja Católica Romana. E os cristãos abraçaram isto sem examinar. Os protestantes seguiram com isto sem examinar a luz da palavra. E o anticristo veio de anticristo, falso profeta, e agora chegou a vigário de Cristo, a ocupar o lugar da intercessão. O Papa chegou a ser apenas um líder da Igreja Católica Romana,
ele passou a ser um santo intercessor dos católicos. E o anticristo é tão sagaz. O profeta chamou de o super-homem de Satanás, que ele se assenta no lugar de Deus, sendo adorado como Deus, e as pessoas não percebem. Outro dia eu estava vendo uma propaganda de uma igreja pentecostal muito famosa no Brasil, e eles iam ter uma campanha numa sexta-feira. A campanha poderosa, dizia a propaganda. Venha para a campanha poderosa. E eles estavam no alto-falante dizendo, correndo pelos bairros: não deixe de vir para a campanha poderosa, onde as 3 pessoas da Santíssima Trindade se uniram num poder só para abençoar você. Você vê como o anticristo entra no meio dos cristãos. Outro dia, um presbítero de uma igreja pentecostal foi orar pelo meu filho. Ele deu uma palavra bonita para o meu filho, fez uma oração bonita por ele. E no fim ele mudou a voz, depois que encerrou a oração, e disse: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém. E eu disse: acabou, anulou tudo. Tudo quanto fordes fazer é em nome do Senhor Jesus. Nosso profeta teve um encontro com o diabo, onde havia pregadores que estavam assustados, porque o diabo estava levantando uma mesa na frente deles, levitando uma mesa, jogava lá em cima no teto e abaixava. E eles faziam de tudo para expulsar aquele demônio. E o profeta chegou e disse assim: Satanás, pare, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ele não parou. O profeta mostrou que não era assim. Depois disse: Satanás, em nome de Jesus te ordeno, pare. A mesa foi para o chão. Porque esse é o nome poderoso. É nesse nome que você tem que orar, é nesse nome que você tem que pedir, é nesse nome que você tem que ser batizado. Esta semana eu estava ouvindo um debate, estou mostrando a ação do anticristo no protestantismo. Porque tem muita gente que fala: vamos pregar sobre o anticristo, agora nós vamos falar da igreja católica. Irmão, o anticristo na igreja católica já é passado. O anticristo hoje está vestido de paletó e gravata nos púlpitos pentecostais. Da mensagem. Também da mensagem da hora. Porque anti quer dizer contra. Tudo que é contra a palavra é anticristo. Eu estava ouvindo um programa numa rádio aí que fala sobre debate entre pastores. Vários pastores de várias denominações que entram em debate acerca de um tema. Então colocaram um tema para eles sobre Israel, o relógio de Deus. Pergunta: Israel é o relógio de Deus? Aí um pastor pentecostal foi responder, dizendo que Israel, só Israel não é o relógio de Deus. Eu disse: amém, é verdade. Também, Jesus falou, ele citou Lucas 21, Jesus disse: o sol não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, a lua não brilhará, as potências do céu serão abaladas, haverá terremotos em vários lugares, fome, peste, etc. e tal. Ele diz: tudo isso é sinal, é relógio para nós vermos. Eu disse: que maravilha, é verdade. Ele foi falando e eu estava ouvindo, eu, a minha esposa. Eu disse: veja você, aonde ele vai.
E ele foi falando, tudo isso é sinal, estas coisas vão acontecer antes de Jesus voltar, estas coisas vão suceder para preparar a igreja de Cristo para subir no arrebatamento, e aleluia, e essas coisas dessa forma, porque está escrito aqui, ó, Lucas 21, 36, e ele citou: vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante da vinda de Jesus. Foi tudo tão bem, mas ele teve que negar a palavra para não ferir a sua doutrina. Porque a Bíblia disse diferente. Jesus disse: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Mas como diante do Filho do Homem, se ele disse que Jesus não tinha vindo ainda? Que isso aqui era antes de Jesus vir. Que Filho do Homem é esse? Ia nascer uma outra pergunta e eles não queriam responder. Na verdade, não queriam nem crer. Quem é esse Filho do Homem? O que significa Filho do Homem na Bíblia? A expressão Filho do Homem na Bíblia, o que significa? Jesus, isso é um título de Jesus? Jesus foi Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Davi? E o que significa esse título? Filho do Homem, profeta. Filho de Deus, o Espírito Santo durante as eras. Filho de Davi, o reinado no milênio. Então, Filho do Homem, profeta. Então, vigie, ore, para que você escape destas coisas que hão de acontecer no mundo e você possa estar de pé diante do profeta de Deus desta era. Então o anticristo entrou na sua trajetória pelo protestantismo, hoje já atingiu até mesmo os grupos da mensagem da hora, e está nos púlpitos ensinando dogmas, credos e mentiras próprias suas. Cavalo amarelo, cavalo branco, era o espírito, a doutrina. O cavalo vermelho era a matança dos cristãos durante as eras. O cavalo preto foi a negritude que imperou no mundo religioso desde então até que Deus levantou os reformadores para trazer a luz da palavra de volta numa restauração, com Lutero, Wesley e os pentecostais, com justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo, os dons, a restauração dos dons espirituais. Até que então a visão da águia pudesse trazer a revelação total da palavra de Deus para nós. Aleluia! Amém? Aleluia! Então, este espírito, agora ele vem montado num cavalo amarelo. E eu quero que você pense nisto que o profeta nos ensinou, que esse espírito do anticristo que nós estamos estudando é o denominacionalismo. O cabeça das denominações, organizações religiosas é o anticristo. Ele é o cabeça da política e da religião. Você vai ver durante esse estudo o profeta nos mostrar através da palavra.
O denominacionalismo é a obra satânica. Ela divide os cristãos, ela separa os cristãos. A religião mata, destrói, fere. A religião é cheia de ódio, de politicagem, de divisões. Os críticos da religião, os grandes escritores críticos da religião, dizem que, em nome de Deus, se matou mais do que as 2 guerras mundiais. Em nome do cristianismo, já foram mortos mais gente do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Quando Cristo disse, Ele é vida e não morte. Mas esse cavaleiro do cavalo amarelo agora vem e a águia revela o seu nome. A águia traz a revelação para os filhos de Deus. Seu nome é morte e o inferno lhe segue. Ele veio com nome de doutrina verdadeira, de Espírito Santo, de igreja verdadeira, de igreja universal, de igreja apostólica. E você vê como que é a febre de igreja evangélica. Abre-se um boteco em cada rua, em cada esquina, para vender bênçãos, vender orações, vender curas através de votos e ofertas. Que foi o cavaleiro do cavalo preto, cobrando missa, cobrando batizado, cobrando casamento, cobrando para sair do purgatório as almas. Ele criou um purgatório para arrancar dinheiro dos laicos. Você sabia que os protestantes agora também têm um purgatório? Ou não, pastor? Não. Sim. Já criou uma doutrina aí chamada de regressão. É chamado Grupo dos 12. É uma ramificação da Igreja Batista Renovada, que disse que você pode ser um cristão não abençoado, porque ficou algo no seu passado purgando e te prejudicando para ser abençoado. Então que você tem que fazer uma regressão para ir ver o que está impedindo você de ser abençoado. E nessa regressão você encontra então alguém que você não perdoou, alguém que não perdoou você, e eu li no livro que eles encontraram uma pessoa que era crente mais de 30 anos e nunca recebia nada de Deus. E fizeram uma regressão com ele e descobriram que há mais de 20 e tantos anos atrás, ele fez um pedido para Deus e Deus não respondeu o seu pedido. Então o pastor foi revelado por Deus, entre aspas, e disse para ele: se você quer ser abençoado, você vai ter que perdoar a Deus. Parece piada, mas não é verdade. Se você não perdoar Deus no seu coração por Ele não ter te respondido a sua oração, você nunca vai ser abençoado. Então ele perdoou Deus por ter falhado com ele, e aí passou a ser abençoado. Anticristo. Anticristo. Onde um ser mísero, podre, como ser humano, vai perdoar a Deus? Deus faz o que quer. Ele quebra o vaso e faz de novo. Ele faz o vaso para o que Ele quer. Se Ele quer fazer você de vaso para fezes, Ele faz para fezes. E se Ele quer fazer para flor, Ele faz para flor. E que
dirá a criatura para ele? Por que me fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer o que quer? Então é o anticristo introduzido no mundo religioso para enganar. E agora ele vem aberto, claro. E o profeta diz: temos provado que o denominacionalismo é anticristo. Agora, algo está mal com qualquer homem que sai daqui crendo que o sistema denominacional não é o anticristo. Pela Bíblia, pela história e por todos os aspectos, nós temos provado que isto é anticristo e Roma é a cabeça. E a seguem todas as igrejas filhas, e ambas foram lançadas no inferno. Vocês viram eu ler aqui de plataforma o Papa Bento XVI dizer que as outras igrejas não são irmãs da Igreja Católica Romana, são filhas. E você viu como que as filhas que quiseram de todas as formas arranjar uma salvação por João Paulo II? As filhas queriam arranjar um céu para a mãe de qualquer forma. E se dobraram, todas as religiões, todos os líderes religiosos se dobraram diante da besta, diante do Vaticano, porque a Bíblia disse que assim sucederia. Agora, o Espírito Santo vem e revela isso para nós, isso traz gozo, irmão. É isso que traz alegria, porque nós não somos enganados. As pessoas têm medo de falar do anticristo. Para que medo? Se nós temos Cristo. Para que medo de falar da verdade, da mentira, se temos a verdade? Um dia eu disse que a Igreja Católica Romana tem dois inimigos ferozes, que ela não tem como escapar. Primeiro, a Bíblia, que não deixa ela quieta, desmancha todas as doutrinas dela. Depois, a história. Eu não preciso falar com você o que eu estou pregando aqui, eu não preciso dizer para você que é uma revelação que eu tive, ou que o profeta teve. Não, está na história, leia, vai no colégio, vai na biblioteca e pega a história contemporânea, pega a história do passado, e você vai ver as grandes cruzadas, você vai ver os jesuítas, você vai ver como que eles, pela força, eles implantaram o reino católico romano no mundo. Eles arrancaram todo o ouro dos países da América Latina. Eles traziam a santa de gesso, oca, os bobos dos brasileiros beijar os pés dela. Diz que era uma procissão da santa. E saía para o Brasil inteiro, no Espírito Santo, Bahia, no Nordeste. Depois eles iam lá e diluía o ouro, enchia o buraco da santa, tampava de novo, dizia, agora ela tem que voltar de novo para Roma. E voltava para Roma. Está tudo lá, o ouro do mundo inteiro está no Vaticano. A coroa do Papa é uma coroa tríplice de ouro puro. Todos os talheres do Vaticano são de ouro, os pratos são de ouro, as torneiras, os chuveiros, tudo é de ouro. Eles espalharam o ouro pelo Vaticano para poder segurar o ouro ali. Eu mostrei para vocês que é um país dentro de um país, e tem 1000 habitantes,
E o dinheiro por ano que corre naquele país são 175 milhões de dólares por ano. Entre 1.000 pessoas. São possuidores dos melhores lugares do mundo, os melhores prédios, os melhores centros comerciais. São donos de bônus, bancos, financeiras. Só que tem uma coisa. Você pode ver que sempre onde tem uma igreja católica, tem um cemitério atrás dela. Porque o nome dela é morte. Não estou falando dos católicos. Deus tem filhos lá dentro. E vai tirá-los através do Espírito Santo. Vai chamá-los através da palavra. Vai revelar a eles a palavra. E é exatamente o que ele está fazendo. Mostrando que esse cavaleiro do cavalo amarelo também é um anticristo. Ele havia vindo na forma mentirosa de Espírito Santo durante as eras. De profeta, de ensinamento, de sacerdote, de sumo sacerdote. Primeiro ele foi anticristo, branco, falso profeta, vermelho, e vigário dos céus, terra e purgatório, negro. E agora, quarto, ele é a besta, para cumprir Apocalipse 12. Se você não faltar no culto que vem, eu vou te mostrar por que Deus está preparando este exército, que vocês viram os jovens marchando. Deus está preparando um grande exército. Durante 7 eras o diabo veio enganando as pessoas. Mas também durante 7 eras Deus veio revelando a mensagem à sua igreja. Selando um povo na era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e ele está encerrando agora este selo do seu exército, porque um grande exército vai cair sobre a terra. Versículo 9 de Apocalipse 12 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Aleluia! Porque os céus ficaram sem Satanás e seus anjos. Eles foram expulsos das dimensões. Mas ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um varão, que dera à luz o filho do homem. Mas foram dadas a ela 2 asas de grande águia, o Velho e o Novo Testamento, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, sustentada nas bodas do Cordeiro.
Enquanto isto, o grande exército do inimigo toma posse da terra. Seu nome é morte. E ele sai matando, destruindo a quem fica na sua frente. Nós não veremos este cavaleiro do cavalo amarelo na terra, antes do rapto. Nós só vamos encará-lo depois. Mas quando ele descer, a noiva vai subir. Vou encerrar com isso aqui, 159 do primeiro selo, e algumas referências dos outros selos. O profeta diz assim: agora notem, ele diz, no tempo do fim, não nos dias primitivos, quando Cristo estava pregando, mas no tempo do fim, na última parte da semana final, como vimos no estudo das 70 semanas de Daniel, Cristo profetizou por 3 anos e meio, e ainda restam determinados 3 anos e meio para os judeus, correto? E este príncipe, durante este tempo, fará um pacto com o povo de Daniel, com os judeus. Então será quando a noiva será arrebatada, ela não verá estas coisas. Você sabe que o Vaticano e Israel fizeram agora um acordo político. O Vaticano recebeu um embaixador de Israel e enviou um embaixador para Israel. E eles estão falando num pacto financeiro com Israel. Porém, ela vai romper esse pacto, vocês verão depois. No terceiro selo, 163, o profeta diz assim: agora, observe bem que agora estamos com a terceira era da igreja. A terceira etapa da era da igreja corre paralela com o terceiro cavalo. A primeira foi a dos nicolaítas, e logo a doutrina chegou a ser aceita como a mera verdade foi posta em ação, e então até coroaram a esta pessoa. Logo que esse espírito do anticristo foi encarnado num homem, encontramos mais adiante que ele chega a ser o diabo encarnado. O demônio sairá do Papa e entrará o próprio diabo. Hoje o anticristo, amanhã a besta. Primeiro selo 170, o profeta ainda diz assim: agora vejam, no tempo do fim, o final das eras da igreja, ele e seus filhos são chamados o anticristo, porque qualquer coisa que é contra Cristo é anticristo. E o que está contra a palavra está também contra Cristo, porque Cristo é a palavra. Então ele é o anticristo. Logo em Apocalipse 12, 7 e 9, quando Satanás é lançado, o espírito, o diabo, o qual está ali agora, o acusador de nossos irmãos, quando a igreja é levantada para cima, então Satanás é lançado. Quando a igreja sobe, Satanás desce. E logo Satanás mesmo se encarna no anticristo, e então é chamado a besta. 193, o profeta diz: primeiro foi o anticristo, o espírito, logo o falso profeta, e depois, quando o diabo for expulso, se encarnará nele. São 3 etapas. Primeiro é um diabo, ou seja, um espírito do diabo, logo é o falso profeta, mestre da doutrina falsa, e logo será o diabo mesmo encarnado, vê você? E ao mesmo tempo, aqui tem uma revelação, e ao mesmo tempo em que o diabo cai do céu e se encarna num homem, o Espírito Santo sobe
e vem encarnado num homem. Culto que vem nós vamos falar sobre isto. Quarto selo, o profeta diz assim: então encontramos agora que Satanás, depois de haver sido lançado do céu, se encarna na besta e agora é uma besta. Anticristo, falso profeta e agora besta. E lhe foi dado o nome de morte e o inferno lhe segue. É o verdadeiro Satanás em seu trono sobre a terra. Vê? Ele é o representante de Satanás sobre a terra, irmão. Ele agora é a cabeça dos reinos da terra. Os mesmos reinos que ele ofereceu ao Senhor Jesus Cristo em Mateus 4, Satanás agora chega a ser um verdadeiro rei. Agora, isto sucede mais adiante no futuro. Vê? Nesse tempo lhe será dado o coração da besta. E Satanás se encarnará, porque quando a igreja, a noiva, subir, Satanás será lançado. Aleluia. Nós temos ensinado, eu vou encerrar, que nós vivemos aqui em 3 dimensões e há 7 dimensões. Deus habita na 7ª dimensão, onde é o céu, a glória. A 6ª dimensão é o paraíso, onde os que morreram em Cristo Jesus estão guardados. A 5ª dimensão é o inferno, onde estão os que morreram sem Cristo, perturbados por Satanás. A 4ª dimensão é onde hoje está o reino de Satanás, porque quando ele foi expulso na guerra lá do céu, antes da fundação do mundo, ele foi precipitado de lá, mas não caiu na terra, porque ele é espírito. Ele ficou na 4ª dimensão, onde criou o seu reino. E hoje, dominado pela televisão, ondas do rádio, imagens que passam por aqui, vozes que estão aqui, nós não ouvimos, não conseguimos ver a olho nu, mas se ligarmos um aparelho e uma pantalha de uma televisão, nós captamos esta imagem e estas vozes. Isso está na 4ª dimensão, onde hoje é o reino de Satanás. A 3ª é a matéria. A 2ª é o tempo e a 1ª é a luz. Luz, tempo e matéria. Nós vivemos nessa dimensão. Nós comemos nessa dimensão. Nós andamos, falamos nestas dimensões. 1ª, 2ª e 3ª. Luz, tempo e matéria. Satanás está na 4ª. Jesus, o trono do propiciatório, está na 7ª. Quando Jesus vier buscar a sua noiva, aleluia, o arrebatamento, tem gente que está esperando Jesus vir aqui buscar a noiva. As denominações ensinam isso, e até os grupos da mensagem ensinam que Jesus vai vir aqui na terra buscar a noiva. Irmãos, isso nunca vai acontecer. Jesus só pisa na terra depois de tudo ser restaurado. Nem no milênio Jesus não pisa na terra. O arrebatamento se dará desta forma aqui, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante. E eu vou encerrar com isto. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, não seremos estorvos, empecilhos aos que dormem,
porque o mesmo Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo, ressurreição dos mortos e com a trombeta de Deus, que é chamando para a partida, para a reunião final. Então o Senhor desce com uma mensagem, o Senhor desce com a voz, ressuscitando os mortos, o Senhor desce com uma trombeta profética, a última trombeta. Cumprindo 1 Coríntios capítulo 15, e versículo 51, que diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos iremos para a sepultura, mas todos seremos transformados. Aleluia! Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo então prossegue e diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que foram ressuscitados. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então Jesus não vai vir aqui, nós vamos encontrar com Ele ali, nos ares, quer dizer, na quarta dimensão. Jesus, quando vier, Ele desce 3 dimensões. Ele desce a 7ª, pega os irmãos da 6ª. Aleluia. Passa pela 5ª e prova a vinda dele para os perdidos, e na 4ª ele para e diz: sai, Satanás. E o diabo tem que sair dali com seus demônios. Enquanto isto, a noiva subiu às 3 dimensões. Quando os nossos olhos virem os nossos queridos, seremos arrebatados, seremos transformados, e juntos subimos 3 dimensões. O diabo desce, nós subimos. E na 4ª dimensão é a ceia, a festa da ceia, das bodas do Cordeiro. Durante 3 anos e meio estaremos neste deserto, nesta dimensão, sustentados pelo Senhor. Enquanto que na terra a grande tribulação impera, e o exército de Satanás está matando, destruindo, fazendo tudo o que lhe apraz fazer, porque o Espírito Santo saiu da terra levando a noiva. Deixou 2 profetas, Elias e Moisés, para separar 144.000 judeus para a palavra, que receberão a palavra. Uma nação será erguida num dia. Deus salvará Israel num dia, como uma nação. Agora nós ficamos preocupados em Deus salvar aqueles 10 milhões de pessoas que estão na nação de Israel? Não, nem todo israelita é Israel, ou todo judeu é israelita, mas somente o remanescente. Daqueles milhões que habitam no chamado Israel político, apenas 12.000 de cada tribo serão separados. Apenas 144.000 colonos. O profeta disse que eles seriam lavradores da terra. E eles estão
lá em Belém, na faixa de Gaza, esperando o Messias. E agora o Israel político quer tirá-los de lá, para entregar aquelas terras para os palestinos. Isto não vai acontecer, porque assim diz o profeta do Senhor: 2 profetas estarão lá para impedir que eles sejam tirados de lá. Agora, em agosto, o primeiro-ministro de Israel prometeu aos Estados Unidos e ao mundo e aos palestinos que vai tirar os colonos de lá. E os colonos disseram que só saem de lá dentro de caixão. Porque aquelas terras foi Deus que deu para eles. Eles creem nisto. E alguém no meio deles disse: não te preocupes, Deus olhará por nós. Estamos esperando o Messias. E o Espírito Santo levará a noiva e descerá encarnado num homem para salvar Israel. Mas enquanto isto, aqueles colonos não têm como brigar. O Israel político vai sair fora. O Israel político, religioso, diz: olha, não temos nada a ver com esses colonos, nós tentamos tirá-los. Eles estão pagando $400 mil para cada colono sair de lá. E ele fala: não. Mas a terra não vale $400 mil. O que você tem aí não vale esse dinheiro. Deus me colocou aqui. E eles são fanáticos. E de repente, 2 meninos, 2 rapazes, 2 jovens de 18 anos de idade, possivelmente taxado pelo ministro de Israel, Ariel Sharon, de revolucionários, vão dizer: daqui não saímos, daqui ninguém nos tira. Aí o Israel político sai fora e diz às Nações Unidas: podem tirá-los na marra. E as Nações Unidas se reunirão contra Israel, mas não contra a nação política de Israel, contra esse Israel que Deus reconhece como Israel. E manda bombas para cima deles. Eles não têm. Eles não têm bomba. O Israel político tem bomba atômica. Tem armas de primeiro mundo, mas esses colonos só têm enxadas, enxadões, foices. Mas só que a Bíblia diz que eles têm 2 profetas com eles, Elias e Moisés, que estão diante do Deus da terra, que Ele está ordenando a que façam o que tenham que fazer. Eles farão parar os céus, eles farão parar de chover, eles pararão o poder bélico do mundo. Quando as Nações Unidas enviaram uma bomba em direção a eles, um míssil em direção à faixa de Gaza, as colinas de Golã, simplesmente Elias e Moisés dirão: voltem para de onde vieram. Assim diz o Senhor. E aquele míssil teleguiado pelo Espírito Santo vai explodir na base de onde saiu. E aí eles vão dizer: santo homem, só você pode nos ajudar. E aí Lúcifer encarnado entra em cena e mata os 2 profetas e os 144 mil, e é adorado pelas nações como Deus. E traz paz na terra. E eles vão dizer: para que não digam o que aquele povo disse, que o profeta ressuscitou, nós vamos colocar eles na praça de Jerusalém.
E toda a rede de televisão do mundo e a internet vai mostrar eles dois mortos na praça de Jerusalém e os 144 mil mortos. 3 dias ali, e a televisão mostrando. De repente, Deus está preparando um exército. Reina o Senhor sobre os povos. Deus está preparando um exército. Soldados feridos, sendo preparados para aquela hora. Eles vão ser raptados, levados para a ceia das bodas do Cordeiro, para que o grande comandante possa dizer: você venceu, você venceu, você venceu, você venceu, você venceu. E o grande exército de Cristo estará ali na glória celestial durante 3 anos e meio, regozijando-se da vitória, enquanto a terra é massacrada pelo anticristo. Cristo está ali com os seus, só alegria. E quando eles pensam que há paz, a televisão tira o foco da praça de Jerusalém e focaliza o céu. Ouve-se um júbilo de todos os povos. Os céus se abrem e o cavaleiro do cavalo branco verdadeiro desce, montado num cavalo branco, e o exército do céu atrás dele. E Cristo e o anticristo novamente, cara a cara, na terra. O Senhor está preparando um grande exército, porque Ele reina em nós. Está nos preparando para isto, porque nós somos a noiva de Cristo. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Faça-nos crer nisto e regozijar com isto, porque é a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, ajude-nos a não somente cantar, sim, meu Deus, mas acreditar de que nós estamos sendo preparados como um exército do Senhor. Aleluias. Para enfrentar a besta e o seu exército, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.